Olá, boa tarde. Esperando o Instagram avisar as pessoas, que leva um tempo, né, para avisar que a gente está ao vivo. Então, um tempinho para o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live com a Angélica. Vamos falar sobre yoga, estilo de vida, tirar algumas dúvidas, né? Esclarecer algumas coisas que eu acho que é bem importante a gente saber. Para vocês que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Vão mandando o aviãozinho para os seus contatos. A minha convidada já está aqui. Enquanto isso, eu também vou colocar o título aqui, para que eu possa fixar. Só um minutinho. Vão mandando o avião enquanto eu estou colocando o título aqui. E vocês também vão dando um coraçãozinho aí, né? Para que o Instagram entenda que é um conteúdo. Eu coloquei o título, mas vou conseguir fixar. Ah, consegui. Boa tarde, mais uma vez. A minha convidada já está a postos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a yoga. Eu já vou chamá-la, né, para que a gente já possa ir conversando. Enquanto as pessoas vão entrando e vocês vão mandando aviãozinho, leva um tempo, mas a gente vai tendo um papo aqui descontraído, tá bom? Angélica, já estou te aceitando. Recebeu aí? Não tá indo? Angélica, então eu vou te chamar. Esse Instagram com as suas atualizações, né? Te convidei. E aí tem algumas funções que acaba aqui ficando meio... Oi, Angélica, boa tarde. Tudo, meu amor. E você? Tô ótima. Melhor agora. Conseguiu carregar? Ai, que bom. Que saudade, uma forma da gente matar saudades, né? Isso mesmo. Que bom. A Angélica, a gente se conheceu há alguns anos atrás. Ela é esposa do amigo do meu ex-marido de adolescência, né? E a gente foi criando essa afinidade. E no ano que eu me separei, em 2016, eu fui muito bem acolhida. Uma semana na casa dela e do marido, da gente passeou, se divertiu, partilhamos a vida, né, amiga? Isso mesmo. Foi muito gostoso. Tô com saudade, já faz tempo, né? Pois é, você precisa vir pra cá. Pois é, preciso me organizar mesmo. Tô Só vendo um monte promete. de gente já entrando. Não, eu vou me organizar, pode deixar que eu vou me organizar. E tem que controlar aqui o financeiro, né? Sejam todas bem-vindas, Maria, a Cláudia já está aqui, Eliana. Bom, eu não vou ficar falando, senão a gente acaba aqui perdendo um pouco de tempo. Já vou dizer para todas vocês que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui conosco. E para quem também vai assistir gravado, que é um horário que muitas pessoas estão trabalhando, né? Estão em horário de almoço, então não é possível estar conosco neste momento. Mas, se tudo der certo, né, que o Instagram com as suas atualizações a cada susto, que a gente consiga salvar a live, né? Então, a gente já vai começar. Quem tiver dúvidas, que quiser fazer perguntas, deixa nessa interrogação, que aí fica mais fácil da gente centralizar e perguntar no final. Eu tenho já algumas, tá, Angélica, que deixaram na minha caixinha, e a gente, no final, vai fazer isso, tá? Então, a princípio, seja muito bem-vinda mais uma vez. E fala para esse povo que está chegando, quem é a Angélica, qual é a sua formação e por que você escolheu a yoga, né, como um estilo de vida ou também como uma profissão. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Ivone, pela parceria, pelo convite. Estou bem feliz. Então, meu nome é Angélica. Ai, que bom. Agora eu estou morando aqui em Jaraguá do Sul, uma cidade daqui de Santa Catarina. Sou de São Paulo e foi lá que eu conheci a Ivone, né? E assim, atualmente eu estou trabalhando como instrutora de yoga e também trabalho como terapeuta Ayurveda. Então a minha caminhada, a minha jornada começou há muito tempo atrás. A minha formação de base, a minha formação acadêmica é na área de informática.
Mas assim, no tempo que eu estava trabalhando com informática, eu me formei, trabalhei um tempo com informática, mas sabe quando você parece que não se sente realizada na profissão? Parece que eu sempre tinha que Sim. estar correndo atrás de alguma coisa, sabe? E o meu sonho sempre foi trabalhar em algo onde tivesse uma construção, que tudo aquilo que eu tivesse aprendido ficasse e fosse uma coisa assim que eu pudesse ir aprimorando e cada vez melhorando, sem perder aquela bagagem, né? E na informática, no meu Sim. ponto de vista, claro que esse é um ponto de vista muito particular, parece que você aprende alguma coisa, logo vem outra coisa mais moderna, você deixa aquilo sem correr para aprender aquele outro, e parece que você está sempre nessa coisa, sabe? Sempre, Para eu trás, tenho que fazer né? alguma coisa, eu tenho que correr. E assim, pode até ser que isso seja uma desculpa da minha parte, tá? Mas eu me sentia assim, sempre Aham. correndo atrás e parece que eu nunca chegava em lugar nenhum. Eu nunca fui muito boa, eu acho, É. assim, nessa formação. Aí, entre chegar como instrutora de yoga e aquela ideia que eu tinha antes, né, aquele trabalho que eu tinha antes, teve uma lacuna, né, um momento onde eu parei de trabalhar com informática e fiquei um tempo pesquisando o que eu queria fazer, e aí entrei, fui fazer artesanato, fui bordar camiseta, fui fazer sabonete artesanal, então abri uma pequena lojinha num lugar para vender roupa. Então foram passozinhos, coisas que eu fui passando, né, que eu fui vendo, eu fui experimentando. Porque até então eu não tinha Isso. certeza de nada do que eu queria fazer. Eu só tinha certeza que eu não queria mais ficar aquele trabalho de informática. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, tenho vários amigos, né, que trabalham com essa parte de informática, acho lindo. Só que para mim não me realizava, né? Então eu fui buscar outra coisa. O yoga surgiu na minha vida num período que eu estava muito farol baixo. Eu tive uma decepção amorosa muito grande, muito forte. E foi nessa época que uma amiga minha falou, né, na verdade, ela falou de um lugar onde tinham alguns estudos, né, sobre espiritismo, sobre coisas da vida, sobre vários assuntos, né? E aí, nesse lugar, tinha aula de yoga. E ela falou, vamos lá pra gente ver como é que é, tal. E eu peguei e falei, meio desanimadinha, assim, falei, vou pra ver. E chegou que nesse dia essa minha amiga não pôde ir e eu acabei indo sozinha, acabei me apaixonando, me envolvendo e foi assim que começou a minha jornada lá no yoga. E aí, como aluna, né? Então eu comecei nessa jornada, comecei a entender melhor assim a minha vida, no caso, né? E isso foi indo, foi indo, foi indo, foi uma construção devagar. Tanto é que depois que eu comecei, Certo. eu parei, eu mudei de cidade, fui morar em lugares diferentes, onde não tinha, né? Assim, eu não fazia prática de yoga. E foi toda uma construção. Quando eu resolvi voltar para o mercado, né, de trabalho, antes eu estudei Ayurveda. Ayurveda é uma ciência, uma medicina indiana bem antiga. Então, o Ayurveda é prima irmã do Yoga, né? E eu fui primeiro estudar Certo. Ayurveda em São Paulo, né? Quando eu fui mudar de profissão. Então, eu fui terapeuta, eu ainda sou terapeuta, mas antes de ser instrutora de yoga, eu fui por um bom tempo trabalhando só com terapias do Ayurveda. Então, essa foi uma bagagem muito importante, né? E eu percebi como uma coisa estava unida à outra. Quando eu e meu esposo resolvemos mudar, né, para cá, para Jaraguá do Sul, uma cidade mais tranquila, né, mais calma, porque a gente morava nesse burburinho, né, que é São Paulo, capital. E quando a gente veio Sim. morar para Aham. cá, aí novamente eu parei de trabalhar e pensei, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer aqui? Foi então que eu comecei a praticar yoga aqui num estúdio e uma professora maravilhosa que a gente se tornou amiga, a gente é amiga até hoje. E ela me falou: por que, que você não estuda para ser instrutora de yoga? Você leva jeito, você gosta. Eu falei: não, acho que eu já estou velha para isso, né? Acho que eu já estou velha para isso, começar Sempre a foi uma estudar, não barreira, sei o né? quê, e coloquei essa barreira. E aí ela me falou: eu me formei faz bem pouco tempo, faz um ano. Aí aquilo me motivou, né? Aí ela me passou os contatos, eu fiz contato. Quando eu fiz o contato com a escola de formação, ia começar um curso logo, logo. Eu já fui, já fiz, enfim, me apaixonei e era realmente a minha praia.
e era realmente o que eu queria fazer. Então, olha para você ver, quando a gente faz o que a gente quer, as coisas fluem. Antes de eu me formar, antes de eu ter o diploma, eu já estava trabalhando. Eu já estava trabalhando, aquilo foi fluindo, sabe? Eu não precisei ficar muito assim, procurando e fazendo isso, sabe? Não, fluiu. Tão diferente da outra profissão que eu tinha que correr, eu tinha que batalhar, sabe? Essa, não que não tenha que batalhar, não é nesse sentido, mas no sentido das coisas fluírem. Porque quando você está no seu Dharma, quando você está no seu trabalho, quando você está fazendo o que você quer, o seu propósito, as coisas fluem. Né? E isso é muito legal. Exatamente. Então, eu estou professora de yoga, instrutora de yoga, amo muito o que eu faço, sou muito feliz, né, em desempenhar essa Esse é o segredo, né? Para trabalhar naquilo que você ama, as coisas fluem muito mais, né? Exatamente, eu muito amo prazeroso. muito, muito, muito. E assim, né, o yoga, ele não é só uma prática física, né? O yoga é um estilo de vida. Então, quando você começa a praticar yoga, você começa a perceber que é muito mais do que você pegar o seu tapetinho, ir lá no dia que tem aula, fazer a aula, dobrar o tapetinho e vir embora. Quando você dobra o seu tapetinho de yoga e sai da sala de yoga, aí que o yoga começa. É aí que você começa a praticar o yoga. Porque, como eu falei, o yoga é uma filosofia de vida. Então, quando você pratica yoga, eu costumo dizer que yoga, assim, o objetivo principal, no meu ponto de vista, é presença, trabalhar a presença. O que é trabalhar a presença? É você estar consciente de você. É você estar realmente no momento presente. O que acontece com a gente? Eu me incluo, tá? Acontece comigo também. O que acontece com a gente? A gente está sempre preocupada com o que vai acontecer, querendo controlar o futuro, ou então a gente está presa no passado. A gente está grudada, apegada no passado. E a nossa mente, ela fica transitando entre o futuro e o passado. Futuro e o passado. Só que esses dois tempos não existem. O passado virou uma história, é uma historinha. E o futuro ainda não chegou. Então não tem como você vivenciar, você está lá no futuro e não tem como você voltar no passado. É claro que o que você é hoje é resultado do seu passado. Mas e é claro que a gente vai criar metas para o nosso futuro, propósito para o nosso futuro. A gente gosta de algumas coisas do nosso passado, a gente vai relembrar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é a gente ficar só nesses dois pontos e não perceber que a vida acontece aqui e agora. É aqui agora que você pode transformar. É aqui agora que você pode se desenvolver. É aqui agora que a vida acontece. E a gente se distrai muito estando lá no passado ou lá no futuro. Então, pensando muito na trabalhar a presença é isso. É você estar presente. E o yoga traz muito essa conscientização, sabe? De você estar presente aqui e agora. Porque se você perceber, quando você está no momento presente, aqui e agora, os problemas ficam mais sutis. Por que as coisas ficam pesadas? Que a gente fica idealizando coisas do futuro e aquelas coisas às vezes acabam nem acontecendo. Mas a gente gastou tanta energia com aquilo que pode ser que nem aconteça. Ou ficamos gastando energia com coisas que já aconteceu no passado, não tem como a gente mudar. Ai, se eu tivesse feito daquele jeito, nossa, eu tinha que ter sabido que aquilo ia acontecer isso, eu tinha que ter feito de outra maneira. Ai, se eu pudesse mudar, não tem como fazer nada. Você só pode fazer alguma coisa aqui e agora. Então, o seu futuro depende das suas ações neste momento. Então, o yoga trabalha muito com isso, né? De você trabalhar a sua presença. Né, de você estar aqui agora, se observando, o que eu estou sentindo agora, como é que tá a minha respiração, eu estou sentindo alguma coisa diferente, como é que está a minha fome nesse momento, por exemplo, eu vou parar para almoçar, um exemplo, e aí olhar para mim e perceber qual é a intensidade da minha fome, o que eu vou comer hoje. Né? É como se você abre a janela de manhã, quando você acabou de acordar, você vai sair para o dia, você abre a janela e percebe como que está o tempo. Se está um tempo chuvoso, se está frio, é uma roupa diferente que eu vou colocar. Né? Então, é você ter essa consciência, você assumir as rédeas da sua vida, é você ter consciência do que você está fazendo e, principalmente, responsabilidade. O que acontece hoje em dia? A gente acaba dando a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Para os médicos, para os terapeutas, para o pai, para a mãe, para o marido, para os filhos, para o emprego, enfim,
para as outras coisas. E a gente esquece de pegar essa responsabilidade para a gente, né? E se você está no momento presente, você percebe o que você precisa. Você tem consciência de você, de quais são as suas necessidades. Eu posso tudo nessa vida, mas nem tudo me convém. E cabe a mim ter essa responsabilidade, né, das ações serem de acordo com aquilo que eu acredito ser certo para mim, ser a minha verdade. E quando eu digo certo para mim, eu não estou querendo dizer uma cartilha do que é certo, do que é errado. Porque não tem isso. Não tem o que é certo, o que tem errado, generalizando. Tem o que é certo para mim. Tem o que é verdade para mim. Tem o que não é correto para mim. Mas para você pode ser outra coisa. E eu não posso julgar. Porque cada um de nós que está aqui, tem a sua jornada. Tem os seus merecimentos. Tem as suas experiências. E eu não posso interferir na experiência do outro. Eu posso apoiar, eu posso dar meu ombro amigo, eu posso segurar na mão e falar, estou aqui, estou junto com você. Mas a experiência é de cada um. Né? Então, o yoga, ele olha, você praticar yoga não vai deixar você, que nunca você vai adoecer, que você vai ter uma saúde de ferro, que você não vai ter problema, que, sabe, você não vai ter desafios na sua vida. Não é nada disso. O yoga, ele vai trazer a sua força interna, esse você olhar para você e perceber a grandeza que você é, vai te empoderar nesse sentido, né, de você perceber a sua força, quem você é e assumir as suas responsabilidades, né? Então, muitas pessoas perguntam, o yoga emagrece? Depende. Só você ir lá e praticar yoga não vai emagrecer. Você precisa assumir uma consciência. Não, eu estou nesse objetivo, por exemplo, de emagrecimento. Então, eu vou tomar consciência, eu vou observar o meu corpo, eu vou assumir um compromisso de estar comigo, de fazer tudo o que está ao meu alcance para atingir essa meta. E o yoga vai conjunto, fazer... né? O yoga vai fazer que eu não sinta mais ansiedade? Depende. Né? Pode ser que ele te auxilie a você ter essa consciência de você e não te deixar tanto lá no futuro. E pelo fato de você não estar vivendo tanto lá no futuro, estar mais no presente, isso gera menos ansiedade. Então é tudo uma caminhada. Então o yoga, o que ele faz é te dar as rédeas para você seguir a sua vida e para você não é ter controle, mas você ter disciplina da sua vida. E quando a gente fala em disciplina, né, é uma palavra que parece tão rígida, mas se você for ver, disciplina é você ser senhor de você mesmo. Você ser dona de você. Né? Então, se tem um alimento, por exemplo, que você sabe que você come e te faz mal, você tem que assumir a responsabilidade. Eu estou comendo algo que eu sei que não me faz bem. A consciência é sua. Com as consequências. E as consequências são suas. Eu sei que eu preciso, um exemplo, eu sei que eu preciso dormir 7 horas por noite. Estou dormindo 4. Você sabe que você precisa. Então, não coloca para o outro, né? Então, você tem que assumir aquilo. Eu estou num trabalho que me faz mal, que gasta todas as minhas energias, que me suga, que eu não me sinto bem, que eu não me sinto realizado, que para ir trabalhar é um parto. Nossa, eu fico mal. Assuma a responsabilidade de encarar isso, né? E transformar e fazer alguma coisa. Se não dá para ficar lá, procura outra coisa. É claro que às vezes a gente não consegue tomar uma decisão de imediato, mas coloca um plano na sua mente, né? Eu vou fazer isso porque não estou me sentindo bem. O que eu preciso fazer para tomar essa decisão? Quais os caminhos que eu tenho que percorrer para isso? Então, é muita responsabilidade que você traz para você. Eu penso que isso é maravilhoso. Porque hoje em dia, assim, estou com dor de cabeça, vou lá e tomo remédio. Então, por que você está com dor de cabeça? Tem alguma coisa física? Qual a causa, exatamente. Né? Tem alguma coisa física, sei lá, você dormiu pouco, você está gripada, você está muito preocupada, você comeu algo que atacou seu fígado e por isso deu dor de cabeça, você ficou muito no sol, sua vista está com problema. Então, é perceber tudo isso e não mascarar aquilo que você está sentindo. E como você acabou de falar, não ir assim, no que está acontecendo, mas ir na raiz, na causa, né? Por que isso aconteceu? Entender. Né?
Então, por isso a importância do autoconhecimento, né? exatamente. A prática desse autoconhecimento. E o yoga fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, né? E assim, tem muito a ver com entrega, tem a ver com propósito, tem a ver com dedicação, né? Porque você precisa se dedicar. E como eu falei para você, a gente tem uma ideia de que o yoga é você ir na sua aula, sentar no seu tapetinho e ficar só meditando, fazendo om. Ou então, é uma visão de contorcionismo, aquelas posturas assim lindas e maravilhosas que a gente vê no Instagram, são lindas e maravilhosas, realmente. Mas aquilo é só isso aqui do yoga. O yoga é muito mais do que isso. Esse é só um pedacinho mais amplo, né? que a gente enxerga. O yoga tem condutas morais e éticas, né? Então, é muito mais do que o que a gente enxerga ali das posturas físicas. Porque pensa, se o yoga fosse só o físico, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa assim que tem um pouco mais de idade, uma pessoa que tem alguma comorbidade, não poderia fazer a prática, né? Então, o yoga é para todos, todo mundo pode fazer. Talvez você esteja vivendo um momento que você precisa ter alguns recursos, alguns materiais. Talvez você precisa de uma parede, talvez você precisa de uma cadeira, você precisa de algum acessório. Mas todos podem praticar yoga. Então, o yoga e tudo acessível, né? Todos. E a gente tem que observar as nossas limitações. Eu, como instrutora, tenho as minhas limitações físicas. E eu respeito isso. É claro que eu vou trabalhar para melhorá-las, mas tem limitações. Certo. Falei demais, né? Desculpa. Não, imagina. Agora, vamos esclarecer aqui que muita gente faz confusão, né? Ou acha que yoga é uma religião. Por isso que falo até que... lembra quando eu fui, né? Que eu pratiquei a yoga, amei, achei assim maravilhoso. E o pessoal ainda falava, mas você é louca, porque eu sou católica praticante, né? Mas você é louca, você está fazendo yoga, mas você é católica. Eu falei, gente, mas o que tem a ver? Então, assim, esclarece para o povo o que tem a ver, né? Que não tem, ou não tem nada a ver mesmo a yoga com qualquer tipo de religião. Ela trata da espiritualidade, mas não cuida e não se denomina como uma religião. Não, o yoga não é religião. Como eu falei para você, o yoga é uma filosofia de vida. E, assim, eu tenho alunos católicos, como tenho alunos que não são católicos, tenho alunos espíritas, tenho alunos evangélicos, e todos nós comungamos e bebemos do mesmo pote da sabedoria, né? Então, o yoga é autoconhecimento, é você olhar para você, e como eu falei, o objetivo de trazer aqui no momento presente, né? De trazer essa consciência de você, da sua presença, consciente, né? Trazer isso de você consciente, você assumir isso para você. Então, o yoga não tem nada a ver com religião. Isso é muito bom. Mas ele cuida da espiritualidade, né? Sim. Ele também trata da espiritualidade. A espiritualidade no sentido dessa conexão com o todo, sabe? Certo. Qual a parte da yoga que ela cuida, assim, do nosso corpo? Tudo. Mais precisão. Tudo. Flor, tudo. Porque assim, ó, dependendo do asana, asana são as posturas que a gente faz, né? Então, assim, um exemplo bem bobo, assim, quando você faz posturas de abertura do peito, né? Quando você inala, você abre, né? Então, você expande ali a região dos pulmões, você expande ali a região do seu coração, você se abre. Então, isso traz um benefício ali para a sua respiração, por exemplo. Né? Então, o yoga fala muito de alinhamento da coluna. O yoga trabalha muito a flexibilidade. Isso não significa que você tem que ser flexível. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou flexível, então não vou fazer yoga. Mas aí que você tem que fazer. Aí que você tem que procurar. Porque ele vai desenvolver essa flexibilidade em você. Então, o yoga trabalha assim, flexibilidade, trabalha força. Quando você está praticando yoga, você está produzindo hormônios também, né? Por exemplo, serotonina, ocitocina, são hormônios do prazer, né? Hormônios que trazem alegria pra gente. Então, o yoga trabalha em todos os sentidos, em todos os sistemas do nosso corpo, né? Melhora a circulação, né? Melhora ali a respiração, melhora a parte endócrina. Então, o yoga
eu chamo que é uma atividade completa. E às vezes, olha, isso é uma coisa bem pessoal minha. As pessoas falam assim, mas entre uma atividade física e yoga, então o yoga não trabalha a parte aeróbia, por exemplo. Claro, não é a mesma coisa como se você estivesse correndo, como se você estivesse nadando, né? Mas ele também trabalha essa parte, assim, do cardio, tá? Porque depende muito, assim, da prática que você está fazendo. Tem exercícios respiratórios que são mais vigorosos, né? E tem as práticas também que são mais vigorosas. Porque eu não sei se você sabe, se as pessoas que estão ouvindo aqui essa live sabem, tem várias ramificações ali, né? Vários tipos de yoga diferentes. Então, tem o Hatha Yoga, que é a base de tudo, que é a raiz de tudo. Tem o Kundalini Yoga, tem o Akri Yoga, tem Astanga Yoga. Então, tem outras modalidades também de yoga que a base é toda do Hatha Yoga, mas, digamos assim, tem algumas ramificações, né? Então, tem as práticas que são mais suaves, tem as práticas que exigem um pouco mais, né? São mais dinâmicas. Então, depende muito de você, no que você tem mais afinidade, qual você tem muita empatia, né? Qual que você sente mais empatia em praticar. Que se identifica mesmo, Exatamente. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer yoga. Qualquer pessoa pode fazer desde yoga. Criança, de 8 a 80, vamos dizer assim. Não tem restrição de idade, né? É claro que, vamos supor, se você uma criança na mesma turma de um idoso, não, assim, é um pouco mais complexo, né? Porque a criança é mais lúdica, então a aula para as crianças são um pouquinho diferente, né? Do que uma aula para um adulto e para um idoso. E é como eu falei para vocês, algumas pessoas precisam de alguns recursos, né? De cadeira. Eu já dei aula para a terceira idade, muito gostoso dar aula para eles. Aliás, eu acho que você foi numa aula que foi do pessoal da terceira idade. Foi. Então, é muito legal, tem muita partilha. Então, a gente conversa muito, e isso é muito bom, né? Geralmente, nas minhas aulas sempre tem partilha. Uma troca de energia. Exato. Conhecer pessoas novas, né? E aí, você vai adaptando ao que dá para fazer. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e, na primeira aula, já quer fazer postura invertida. Ficar com a cabeça no solo e as pernas lá para cima. E assim, pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Tem pessoas que praticam há muito tempo e ainda não se sentem. Não sentem vontade de fazer, não se sentem aptas a fazer. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Você não precisa fazer todo aquele contorcionismo, não precisa, né? Então, é muito de individual e de você olhar para você e respeitar os limites do seu corpo. Sim. E o que tem a ver a yoga com a meditação? Qual a relação? Tudo a ver. A meditação, digamos assim, que é o ponto-chave do yoga, né? Então, se a gente fosse pegar, falar qual que é a postura mais importante do yoga, é a postura de sentar para meditar. Só que para você ficar sentado, né, nessa postura meditativa, você precisa ter um corpo forte no sentido assim, de você ter trabalhado esse corpo para isso. Porque ficar sentado para meditar não é muito simples fisicamente. Eu vou contar de uma experiência. Nesse último carnaval, que não foi carnaval, né? Mas que seria ali, em fevereiro, eu fui fazer um retiro de Vipassana. Vipassana é uma meditação. E nesse retiro, era retiro do silêncio, né? Você tinha que ficar em silêncio e fazer a meditação. Então, você fazia muitas horas de meditação por dia. Ou seja, muito tempo sentada. Ivone, meu corpo doía. Tudo. Como que pode, né? Você ficar sentado e sentir tanta desconforto no corpo. O corpo precisa estar preparado para isso. Então, digamos assim, que os asanas, que as posturas ali do yoga, é para te preparar para esse seu processo meditativo. Então, o yoga tem tudo a ver com meditação. Entendi. É como se o yoga fosse a cereja do bolo. Ai, que ótimo, maravilha. Você estava falando aí das ramificações, então seriam os 7 pilares, os fundamentos da yoga, são os 7 pilares do equilíbrio físico. É isso que você estava falando? Não. Essas ramificações? Não é isso não tem nada a ver. Estava falando sobre estilos, né, de yoga,
E talvez isso que você está falando, talvez seja os passos da iluminação que o Patanjali, um sábio hindu, criou, né, digamos assim, para você chegar lá na espiritualidade. Então, são 8 passos, na verdade, e esses 8 passos, os asanas, né, as posturas, eles estão no meio ali, é só tá entre um dos passos, não é o mais importante nem o menos importante. Então, nesses 8 passos, né, tem condutas éticas, condutas morais, tem abstração dos sentidos, tem você trabalhar a concentração, trabalhar a respiração. Então, é assim um assunto que dá uma live inteirinha ou mais para falar desses passos. Ah, entendi. Em que momento que você indica uma pessoa fazer yoga? Se alguém está conversando com você, leva a pessoa a fazer uma yoga. Deu uma travadinha. Olha, tudo bem. Olha só, melhor hora, o melhor momento para você fazer yoga é a hora que dá para você fazer. Entendi. Porque senão a gente se apega assim, tem que fazer yoga de manhã, não dá para fazer porque eu tenho que levar as crianças na escola, depois eu tenho que ir para o trabalho, e aí isso vai gerar uma barreira. Aí vai protelando. Vai gerar uma barreira. E vai protelando, então, né? O melhor horário é o horário que você tem. Se o seu horário, o melhor horário que tem para você praticar é de manhã, ótimo. É de manhã que você vai. Se é na hora do almoço, ótimo. É na hora do almoço que você vai. Não tem hora. A hora que você puder fazer. Entendi. Como que a gente pode praticar yoga sozinho em casa? A gente não tem um instrutor e a gente quer entrar nessa experiência. O que você recomenda para a gente praticar sozinho em casa? Olha, depois da pandemia, né, tem muitas aulas gratuitas que tem no YouTube, né, que você pode fazer. Então, eu indico, assim, você procurar alguma e, assim, mas bem iniciante, começar a fazer. E fuja, para quem está começando, dessas coisas muito mirabolantes, sabe? De fazer posturas muito avançadas, porque o corpo, você vai habituando o seu corpo à prática, né? Então, se você já quer fazer alguma coisa, você pode se machucar, né? Então, vai de pouquinho, de repente, faz uma aula aberta, experimental, em algum estúdio, para você perceber como que é, com uma orientação, e depois você faz sozinho em casa. Né? Ou você pega uma aula bem de iniciante, bem no comecinho, e faz. Mas assim, sempre respeitando os limites. Sim. Tem alguns exercícios, né? Alguma coisa que a gente faz durante a yoga que causa mal-estar, tipo tontura. Por que isso acontece? Não é que tem um exercício que causa isso. Algumas pessoas sentem isso. É diferente, não é o exercício que causa isso, né? Não é o asana que causa isso. O que acontece é que tem, às vezes, de ficar com a cabeça para baixo, algumas pessoas, às vezes, ficam nauseadas, às vezes tem algum probleminha assim. Quando oxigena demais o cérebro, né? Então, quando você fica com a cabeça para baixo, aumenta a pressão na sua cabeça, o fluxo de sangue aumenta na sua cabeça. Então, pode ser que a pessoa sinta uma dificuldade nesse sentido. Mas eu digo para você que isso é só uma adaptação. Né? Então, às vezes, a pessoa sente isso no comecinho ali, nas primeiras aulas, e depois passa. E pode ser também que alguém que nunca sentiu isso, num determinado dia, ela faz e sente, tá? Então, aí que tá. Por isso que é legal do yoga você se perceber e trabalhar a sua presença. Será que nesse dia que você sentiu isso, como que você estava? Será que você não se alimentou muito antes de ir para a prática? Será que você não está com fome? Será que você não está muito cansada? Será que naquela semana você não está muito estressada? Aconteceu algo diferente? Então, perceber tudo isso. É claro que tem as patologias, né? Por exemplo, uma pessoa que tem labirintite. Com certeza, quando ela baixar a cabeça e levantar rápido, ela vai sentir alguma coisa. Então, não que a pessoa que tem labirintite deve evitar, não. Ela deve só ter mais responsabilidade, né, de perceber, e claro, o instrutor, no caso, saber disso, né, e fazer algumas coisas alternativas, adaptar algumas coisas, observar um pouco melhor a respiração. Então, é nesse sentido, assim. Por isso que foi até bom você falar sobre essa questão da labirintite. A yoga tem alguma contraindicação? Então, para alguém que tem algum tipo de problema de saúde que não pode fazer?
Então, isso é muito individual, sabe, Ivone? Porque assim, olha, tem algumas posturas que algumas pessoas não é recomendado fazer, né? Então, um exemplo, eu tenho alguma coisa na cervical, né? Nessa região. Machuquei, sei lá, num acidente ou alguma deformidade, alguma coisa assim. As posturas invertidas, que você coloca o topo da cabeça no solo e eleva o corpo, elas não são adequadas para essas pessoas que têm esse problema. Sim. Mas não significa que, vamos supor que se a lesão é muito pequena e a pessoa já está nessa prática há muito tempo e ela consegue adaptar, ela não possa fazer. Ou ela não pode fazer uma variação encostada na parede. Ou ela não pode fazer com algum outro material que auxilie. Então, é muito individual, sabe? É de cada um. Então, no joelho, tem muitas pessoas que têm problema no joelho, às vezes praticou muito exercício com peso, né? E acabou machucando o joelho ou algum acidente. Tem alguns asanas que são mais desafiadores para essa pessoa fazer. E aí tudo bem, ela vai evitar de fazer aquilo na hora da prática. É bem isso, para você trazer tudo isso Aí a gente para você. Certo. A gente está falando muito de benefícios. Tem alguma contraindicação ou malefícios que a yoga possa trazer? Olha, eu sou suspeita para falar sobre isso. Eu não sei, eu acho que não. Porque, como eu falei para você, aí você tem que se perceber, né? Se você tem algumas, sei lá, tem um problema na minha coluna, eu não vou praticar fazer uma prática que exige demais do meu corpo. Eu vou fazer uma prática mais suave, mais moderada, com mais atenção, com mais alinhamento, com recursos, né, para eu poder fazer. Eu não conheço nenhuma contraindicação, assim, sabe? Entendi. E qual que é a diferença da prática da yoga para atividade física? Menina, isso é tão controverso, né? Porque as pessoas que trabalham com as outras atividades podem ficar um pouquinho bravas. Mas eu sou super favorável que a pessoa pratique as duas coisas. Não precisa escolher entre uma e outra, pratica os dois. São coisas diferentes, né? Enquanto você sente pelo ambiente, já começa por aí. Você vai numa academia, então tem aquele falatório, aquela música alta, né? Aquela coisa assim, que você acaba fazendo a atividade, mas você não está totalmente concentrado em você. Né? No yoga já é diferente. Geralmente não tem espelho onde a gente faz prática de yoga. Você não fica se olhando. Você olha para você, mas internamente. Concentração mesmo. Você vai perceber como que você tá. Você não vai, o professor está fazendo alguma coisa lá na frente, você não precisa fazer idêntico ao que o professor está fazendo. Então você vai olhar para você e você vai se perceber, né? O que dá para você fazer. E vai trabalhar muita presença. Então eu estou fazendo um alongamento, eu estou sentindo aonde está sendo trabalhado. Eu estou sentindo a abertura daquela região, estou sentindo aquele alongamento, eu levo atenção para aquilo ali. Eu não estou longe, observando o que está passando na TV. Eu não estou cantando com a música que eu estou vendo ali. Eu não estou olhando, por exemplo, meu colega fazendo uma outra atividade. Eu não estou olhando um outro aparelho. Eu estou muito consciente de mim, né? E eu até adoro fazer práticas de yoga de olhos fechados, porque daí você trabalha mais ainda, sabe? Esse interiorizar, esse ir para dentro, esse olhar para você. Sim, ajuda, né? Por isso esse conjunto da meditação com yoga, né? Porque te ajuda a centrar mesmo. Exatamente. Né? E assim, atividade física eu acho maravilhoso. Só que são trabalhos diferentes. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta na caixinha. Não tem nenhuma pergunta aqui, mas deixaram na minha caixinha, né? Nos meus stories. O pessoal estava perguntando aqui. Você até disse, mas vamos só para esclarecer aqui a pessoa. Qual a relação entre a yoga e o budismo? Porque se associa muito com Buda, né? Yoga, Buda. Então, só uma superficialidade, porque você já me explicou e não estudou sobre isso, né? Eu não tenho, assim, muita bagagem para falar do budismo, mas eu vejo o budismo um pouco mais como algo mais religioso, né? Que tem uma base, assim, do hinduísmo, né? Então, Buda, assim, Siddhartha Gautama era, assim, do budista, né?
do budismo que vem, mas eu não tenho assim uma bagagem muito firme, alicerçada para falar assim em diferentes. Mas eles têm muitas coisas parecidas, tá? Entendi. Tá ótimo. Como evitar ficar tonta em algumas posturas na yoga? Então, como eu falei para você, a pessoa vai ficar tonta se ela tem alguma dificuldade, né? Por exemplo, como a gente está falando da labirintite, às vezes pressão muito baixa pode dar uma tonteada, mas assim, o que eu aconselho é trabalhar muito a respiração. Porque o que acontece? Às vezes você vai fazer um desafio, uma postura de equilíbrio, por exemplo. Você vai fazer uma postura de equilíbrio e às vezes você tranca a respiração. Porque tem a impressão que se você respirar, você vai balançar e vai desequilibrar. Então, às vezes a pessoa tranca a respiração e nem percebe, né? E isso pode dar uma tonteada. Então, é trabalhar o corpo, trabalhar a sua intenção, aonde está a sua mente e a sua respiração, tudo junto. Né? Então, trabalhar a respiração, não trancar a respiração é uma dica. Mas é tudo muito individual, como eu falei para você. Sim, é único, né? Yoga é classificada como uma atividade física leve? Olha, depois perguntar para meus alunos, eu não acho muito leve, não. Minhas aulas, por exemplo, não são muito leves, não. Eu bem sei. Yoga faz bem para quem tem ansiedade e depressão? Sim. Como eu falei para você, o yoga não vai curar a sua ansiedade, não vai curar a sua depressão, né? Mas ela vai te auxiliar a você trazer mais o centro para você e perceber do que derivou aquilo, né? Esse momento que você está passando. Né? Então, vai nesse sentido, né? Do autoconhecimento que a gente falou. E o autoconhecimento é tudo, né? Quando você tem alguma coisa que está fora do trilho ali da sua saúde ou de outras coisas na sua vida. Sim. Fundamental. Eu falo muito que a questão do autoconhecimento, autoconfiança, autoestima anda junto, né? Porque a gente tem que estar sempre se estudando, né? Sempre procurando entrar dentro da gente para realmente entender. A gente primeiro tem que se entender para poder tratar, né, o outro de igual para igual, né? Então, eu acho que isso é bem fundamental. Eu falo sempre sobre autoconhecimento. Yoga emagrece e forma... Aí, não, deixa eu ver a pergunta que ela deixou. Yoga emagrece e deixa a gente em forma para quem está com 50 anos ou mais? Olha... Boa pergunta. Então, como eu falei para você, o yoga por si, ele não vai te emagrecer, né? Assim, a academia também. Se você só for na academia e não assumir as rédeas do seu propósito, do seu objetivo, não vai fazer alimentação, muito, né? Porque é tudo um conjunto de coisas. Então, eu respondo para essa pessoa que sim, emagrece. E não emagrece. Aí vai depender muito da conduta dela. O que vai te ajudar ela talvez a ganhar mais força no sentido dela colocar um propósito na vida dela e seguir em frente. Olha só, ela falou de 50 anos, né? Eu comecei a dar aula, deixa eu fazer as contas aqui, 12 anos de formada, eu tô com 57 anos, então comecei como professora, eu já tinha bem mais de 40 anos, então... Eu acho que mantém a forma assim. Muito. Você tem um corpo maravilhoso. Agora tem a última pergunta que me deixaram na caixinha. Acho que já foi até que eu falei. Posso praticar sozinha ou sempre com acompanhante, com acompanhamento de um instrutor? É aquilo que você comentou, né? Eu posso procurar alguma coisa para iniciante no YouTube, por exemplo, e tentar fazer. Sim. Eu aconselho uma pessoa fazer pelo menos uma aula aberta em algum estúdio. Geralmente os estúdios, né, os lugares onde tem yoga, geralmente eles deixam fazer uma aula aberta. Tem muitos lugares que tem aulão aberto para as pessoas irem, aula até de graça. Às vezes tem aula online que a pessoa pode fazer uma aula e tem acompanhamento. É legal no comecinho, quando a pessoa não tem base nenhuma, ela fazer uma aula, assim, com uma pessoa instruindo e observando e dando uns toquezinhos que às vezes a gente não percebe no nosso corpo. Então você está fazendo ali uma postura, você acha que está certinha, que está alinhada, mas
é importante ter um outro olhar da pessoa perceber ali, porque você acha que tá, mas às vezes você não tá. Então, assim, praticar sozinha, ok, mas eu penso que tem que ter uma base. Nem que for para fazer algumas aulas abertas, algumas aulas experimentais. Geralmente as escolas estão abertas para isso, sabe? Elas deixam participar, às vezes sem custo nenhum. Certo. E tem muitos lugares, eu acho que em São Paulo tem parques que tem aula que você pode participar, uma aula aberta. Inclusive, isso, aonde eu faço caminhada, tem um espaço lá que eles falam que é mais voltado para a terceira idade. Mas eu já vi esse negócio da yoga. Só que quando eu fui perguntar, acho que eles deixaram, porque veio a nova onda da Omicron, né? E aí eles deram uma parada de novo. Mas eu ia perguntar e se fosse gratuito eu estava dentro. Porque a yoga é uma das coisas que está me chamando para dentro, sabe? Sabe aqueles momentos que você, como você disse, a gente tem que viver o hoje. Só que para viver o hoje, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Para lidar com as situações externas. Então, eu procuro buscar algo que me faça centrar para poder ter o pensamento ordenado. Então, a yoga está vindo muito no meu coração, sabe? Então, eu vou voltar lá para ver se já voltou a funcionar, para tentar fazer, pelo menos como diz você, aula experimental, já digo que eu fiz com essa querida, né? E foi maravilhoso, foi muito bom, né? Eu fui passar as férias com você e você estava trabalhando e eu fui fazer uma aula experimental. Então é muito gostoso porque trabalha tudo, é o desligar de tudo, é o alongamento, é você sentir o seu corpo, a sua alimentação. Então, assim, eu super recomendo. Entrou uma pergunta aqui, beleza. A aula semanal, qual o valor médio de uma aula? Quantas vezes por semana a gente tem que fazer o que você recomenda no caso, né? Olha só, você pode praticar todos os dias se você quiser, se você tiver condições, assim, de tempo e tal, né? Uma estrutura para fazer. Lá no meu espaço, as pessoas fazem aula ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tá? E assim, em termos de preço, aqui, São Paulo é bem mais... os preços são diferenciados, né? Em São Paulo é uma cidade mais cara, aqui é uma cidade mais em conta. Hoje, assim, só para dar um exemplo, aqui no meu espaço está 155 a aula, uma vez por semana, né? E a minha aula, ela dura em torno de 1h20, 1h25, por aí. Então, uma aula um pouco mais, tempo, né? Eu dou uma aula um pouco mais estendida. Eu dou aula em outros lugares também, tem outros lugares que a aula é um pouquinho mais curta, né? Em São Paulo, eu creio que a aula é de mais ou menos 1 hora e o valor é um pouco maior. Mas é bem provável. Bom, eu não sei quanto tempo de... Alguém pode colocar aqui que meu celular não está mostrando? 2h47. O que você tem a complementar dessa nossa conversa? A gente podia fazer aquilo que você comentou comigo no final. Acho que ia ser bem legal nessa prática. Tá bom. Olha só, se você tem vontade, se você está sentindo esse chamado para o yoga, atenda esse chamado. Vá fazer uma aula experimental. E é o que eu digo para as pessoas. Fez uma aula experimental comigo? Gostou? Ótimo. Não gostou? Não vai tirar o yoga da sua vida. Faz uma aula com uma outra pessoa. Porque tem muito a ver com empatia, tem muito a ver de você se sentir bem naquele lugar, de você ter uma troca energética com o grupo, com a professora, com o professor. Então, não desista sem antes ter passado por uns 2, 3 professores, assim, antes de desistir. É claro, se você já gostou no primeiro, já fica, ótimo. E assim, como isso que você falou é muito importante, Ivone. A gente sente o chamado da coisa. E é isso que é legal trabalhar a presença, porque quando você está presente, você está consciente, você percebe esse chamado. Você percebe isso, sabe? E isso acontece com a alimentação também, né? Então, ontem eu estava dando aula e uma aluna falou para mim que não está mais consumindo glúten. Eu falei, mas por quê? Você está com algum problema? Ela falou, não, eu senti que eu não deveria mais, que meu corpo não estava mais aceitando isso. Olha que legal, eu não estou falando mal do glúten, estou comentando só que ela olhou para ela sentiu o corpo dela e ela identificou que aquilo não estava fazendo bem para ela. Isso é yoga. Isso é yoga, é você trabalhar a presença, é você se olhar, você tomar responsabilidade daquilo. Né? Isso é maravilhoso, né? Então, às vezes o nosso corpo, o tempo inteiro, ele
quer dialogar com a gente. Só que a gente está muito distraída, olhando para fora, preocupado com o que vai escuta. acontecer, preocupado com aquilo, e não ouve o corpo, não percebe o que o seu corpo está gritando para você. Então, o yoga... A minha irmã tá nessa vibe. Ela tá observando e já tirou leite, depois ela tirou glúten, ela tá fazendo as experiências dela, porque ela tá sentindo que algo no corpo não tá legal e ela tá fazendo as experiências. Então é bom saber, porque ela já tá praticando uma yoga, né? Você tá observando o corpo dela. Você se reconhecer, sabe? Então, isso é muito importante, é muito mágico, né? Sentir o chamado, acolher esse chamado e se abrir para esse chamado. E a vida, ela nos chama para várias coisas, porque tudo é um ciclo, Ivone. Já aconteceu assim, ó, de pessoas irem fazer aula e falar assim, não é para mim, tá? Ok, eu sempre respeito, sempre deixo as portas abertas. E depois de algum tempo, passado mais de ano, essa pessoa voltou. Porque às vezes aquele não é o momento da pessoa. Não era aquele momento. Não é o momento e tá tudo bem, tá tudo certo. A vida é feita de ciclos, né? A natureza está o tempo inteiro mostrando isso pra gente. Por exemplo, agora entramos no outono. E o outono, simbolicamente, a imagem do outono é as folhas caindo da árvore. E o que isso traz para nós? Que estamos no momento de deixar ir, de soltar. Soltar tudo que nos amarra, deixar ir, sabe? Se você tem algum sentimento, digamos assim, algum sentimento preso com alguma pessoa, de alguma situação que não ficou bem resolvida, de alguma mágoa, qualquer coisa assim, é o momento de você resolver isso. Agora, o outono. Veja o simbolismo da árvore que solta as folhas e deixa ir, soltando, aliviando a bagagem, se preparando para um novo ciclo. E quando isso acontece, você abre espaço para o novo. E coisas maravilhosas vêm para você. Se você está ali cheio de coisa com a bagagem muito pesada, não tem como o novo chegar. Então, o outono fala muito disso, sabe? De você soltar, de você deixar ir, de você se abrir para o novo. Né? E na religião católica tem a ver com a ressurreição, com a Páscoa, que é uma vida nova também. Ressurgir, renascer. Então, olha que bonito que esse simbolismo. Então, a gente vive em ciclos. E esse ciclo nos chama a essa introspecção. Nos chama para olhar para dentro e perceber o que dá para você soltar. Uma coisa que pode ter sido muito boa para você no momento da sua vida, mas que agora você não precisa mais. Sem apegos e sem aversões. Só deixa ir, solta, libera. Então, o outono fala sobre isso. E isso acho uma dica muito legal. Então, abra o seu guarda-roupa, faça faxina no seu guarda-roupa, o que você não usa mais, tira, abre a janela, sabe, solta. E quando a gente faz isso na casa da gente, de forma material, isso acaba acontecendo emocionalmente também, né? De você se abrir e soltar. Então, minha dica é seguir esse fluxo do outono, se libera, solta, entrega, deixa aí. Eita, nós, segura! Quem sabe é a hora, hein, Angélica? Agora é a hora. Sempre é a hora, né? Né, é verdade. Então, meu anjo, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que ninguém mais tem dúvidas. Não tem dúvidas, mas... Aí a gente pode, então, fazer, né, aquilo que você estava planejando, que eu acho que vai ser bem legal essa experiência para quem está aqui ou para quem vai assistir gravada depois, né? Então tá, queridos. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer um momento de interiorização. Um momento de ir para dentro, de se olhar e se reconhecer. Vai ser brevezinho, mas vai ser bem legal. Então, procure uma maneira de sentar que você esteja bem colocado. Se você está na cadeira, se você está no sofá, se você está sentado no chão. Alinha bem a sua coluna. Pode ser numa cadeira, sente os pés no solo, sente que você cresce na vertical. Imagina que tem um fiozinho no topo da sua cabeça que está crescendo em direção ao céu e as nádegas estão bem posicionadas ou no chão, ou no sofá, ou na cama, ou numa cadeira. Coluna bem alinhada, não deixa a barriga solta à frente, não é postura relaxada, ativa. É como se você fosse um rei, uma rainha, então traz aquela postura majestosa. Você vai levar as suas mãos bem na região do seu peito, bem no centro do peito. Você vai fechar os olhos. Todos fechem os olhos. Observa a respiração. E usa a sua respiração para te trazer no momento aqui e agora.
Então, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Observa que quando você inala, há um movimento ali das suas mãos. Vem te colocando neste momento. Vai esquecendo a sua agenda, o que você estava fazendo antes de estar aqui nessa live, o que você vai fazer quando sair aqui da sua live. Nada disso importa. O que importa é aqui e agora. E neste momento, aqui e agora, você está olhando para você. Você está percebendo a sua respiração. Observa o ar entrando. Observa o ar saindo. Agora, busque um espaço em você de gratidão. Se a gratidão tivesse uma cor, que cor ela seria para você? Visualize essa cor ali no centro do seu peito. Essa cor em forma de luz, envolvendo toda essa região do seu cardíaco. Sente esse estado de gratidão e essa luz que representa a gratidão para você, em forma de cor. Se conecte ao pulsar do seu coração. Observe as batidas do seu coração. Esse coração que bate desde quando você estava no ventre da sua mãe. E continua batendo incansavelmente, dia após dia, dia e noite. Tem um momento aqui de agradecer esse coração. Agora, volte a atenção para a sua respiração. Observe o ar entrando, o ar saindo. Essa respiração que nos deixa vivas, que faz com que o oxigênio nutra cada célula do nosso corpo. E a respiração, ela sempre nos traz um lembrete. E esse lembrete é do deixar ir e do se abrir para o novo. Então você inala oxigênio, né, que é a sua vida, que te mantém vivo. E depois você solta o oxigênio, você solta todo o ar, com a certeza de que quando você buscar pela sua inalação, vai entrar mais oxigênio. Então, é um desprendimento, é um desapego, é um se preparar para o novo. Você inala e depois você solta, consciente de que quando você precisar, você vai ter ali o ar para respirar de novo. Agradeça a sua respiração. Traga a consciência que você é único, você é única nessa jornada. Você teve as suas escolhas, as suas experiências, que são só suas. Só você sabe o seu poder, só você sabe a sua determinação, a sua coragem, a sua força, a sua ousadia. Só você sabe das suas fragilidades, das suas incertezas e dos seus medos. Só você. Tem um momento aqui de acolhimento. As mãos ali no seu peito te acolhendo, te aconchegando, te ancorando. Como comentamos aqui na live, a vida é feita de ciclos e todos nós, cada um vivendo o seu ciclo. Que possamos ter a sabedoria e o entendimento para aceitar e acolher os ciclos que se iniciam na nossa vida e também ter essa clareza e a sabedoria para saber os ciclos que se encerram na sua vida. Trabalhando a consciência de que você faz sempre o melhor que você pode, o que está dentro ali das suas possibilidades. E com essa consciência,
que possamos nesse outono despertar essa energia do soltar e do deixar ir, abrindo o coração, abrindo para novas possibilidades. E assim, vamos terminando a nossa pequena reflexão, nosso pequeno momento aqui de reflexão e concentração. E devagarzinho faça uma respiração longa, solta o ar pela boca. Observe o seu estado geral, perceba a sua respiração. E vem voltando devagarzinho, vai abrindo os olhos. E é isso. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso isso. É uma sensação assim de... Nossa, não tem explicação. Só quem vive essa experiência, por isso que eu estou me sentindo muito tocada de procurar fazer colocar essa prática na minha rotina, porque é maravilhoso. Que bom, que bem. Esse dia a dia que a gente tem, esse dia a dia louco que a gente tem. E essa pandemia, né, nos fez pensar, né, nas coisas ruins, né, muitas pessoas foram embora, perderam parentes, enfim, mas trouxe isso para o hoje, né? Viver o momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, viver intensamente agora, dar o seu melhor sempre em tudo que você for fazer, tratar as pessoas com carinho, com empatia, com humildade. Então, isso, pelo menos para mim, a pandemia me trouxe mais força, porque eu já era um pouco assim, né? Talvez por conta da minha prática também na igreja, da minha personalidade, essa questão da empatia e humildade, né? Mas a pandemia trouxe muito isso. Então, a gente tem ouvido muito todo mundo falar, vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Então, a yoga é o que está faltando. Exatamente isso. Tudo de bom. E assim, né, Ivone, só pegando um gancho com tudo isso que você falou, né, que você falou de tratar o outro e tal. Só que assim, ó, a gente só consegue dar, né, o que a gente está sentindo ali dentro, né? Então, antes de tudo, sim, aprender a se olhar, a se respeitar e tratar bem você mesmo, né? Porque se a gente não se ama, não tem como amar o outro, né? Então, a gente precisa ficar de bem com a gente, sabe? Ficar mais íntima de nós mesmas. Porque a gente está muito distante, a gente está nesse corpo, a gente abriga esse corpo, mas a gente não está parceira da gente mesma, né? Eu estou generalizando, né? Mas a gente está sempre criticando alguma coisa que a gente faz, está sempre brava com a gente mesmo, não está dando tudo que a gente precisa para aquele momento. Então, está na hora da gente fazer as pazes com a gente mesma, a gente se olhar, a gente se amar. Porque se você está bem com você, você pode fazer o bem, mais facilidade para o outro também. Né? E quando você muda, isso é muito legal, Ivone, quando você muda, o que está ao seu redor muda também. Então, se você está bem, você está transformando o mundo. Né? Então, olha só que responsabilidade é nossa, né? De estar bem, de trazer essa consciência para esse olhar com mais carinho para nós mesmas. Eu amei. Sim. E você é uma querida. Eu amei também. Você é muito mais. E só para complementar, né? Eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? E essa questão de me olhar, de me cuidar muito mais, eu sempre fui muito vaidosa, enfim. Mas a questão da separação me fez eu me olhar mais, me cuidar mais, né? Então ele foi embora, mas assim, a parte boa é que eu aprendi a olhar quem é a Ivone, né? Cuidar da Ivone como um todo mesmo. Porque antes a gente cuida do filho, do marido, da casa, e a gente vai ficando, a gente vai ficando. Então, quando ele foi embora, eu falei, meu Deus, perdi o chão. Aí a gente vai se reconectando. Eu falei, não, pera lá, eu não nasci grudada. E aí foi quando eu fui me encontrando, né? Você até falava bastante comigo, né? Porque foi recente, a gente se separou em janeiro e em março eu estava aí na sua casa. Então foi tudo muito recente, né? Então foi assim uma experiência maravilhosa que eu guardo no meu coração, assim como um bálsamo de aprendizado mesmo. Eu carrego para a vida toda. A gente não tem essa troca de uma estar na casa da outra, né? Por ser distante, mas a gente está conectada nessa amizade, nesse carinho. Então, só tenho que te agradecer por ter conseguido uma hora na sua agenda, porque estava difícil, né? Eu falei, meu Deus, a hora dela não bate com a minha, então... que bom que deu certo. A gente se adaptou, graças a Deus. Foi tudo maravilhoso.
Manda um beijo pro Pode Carlos, deixar. tá? Muito obrigada por tudo que você expôs aqui. A gente vai fazer, então, outras lives com outros Com temas que eu certeza. acho que, pelo que eu senti, as pessoas gostaram, né? Então, vamos... O que a pessoa gosta, a gente vai trazendo, né? Então, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. E, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão eterna. Eu também quero agradecer a você. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Gratidão a todas as pessoas que estão participando. Estou vendo que a minha irmã está aí. Gratidão, Ana, minha irmã, super parceira. Valeu. Muito obrigada a todos. Depois eu vou deixar meu contatozinho ali, que eu tenho alguns videozinhos no YouTube, que alguém falou de aula, né? Daí pode assistir. Isso. Eu vou deixar. E gratidão a todos. Feliz outono para cada um. Ótimo final de semana. Namastê. Para nós todos. Namastê. Beijo, amiga. Beijo. Vai com Deus.